Graças a Paz, amados, estamos aqui para estudarmos mais um texto da Palavra do Senhor. E nós estaremos estudando hoje do profeta Jonas, né? É um livro pequeno e o livro de Jonas tem praticamente quatro capítulos só, né? E pequeno. Nós estaremos estudando sobre o profeta Jonas, o que aconteceu né, naquele período. Antes de nós entrarmos no texto, nós lemos o texto aqui, eu gostaria de fazer algumas observações, né? Porque nós percebemos assim, no meio na discussão, às vezes teológica, né, e às vezes na discussão acadêmica, se pergunta se Jonas realmente existiu ou se não, né? Eu gostaria de falar alguns pontos aqui para nós, a partir daí, nós começarmos a estudar o livro de Jonas e dizer que os motivos pelos quais eu entendo que o profeta Jonas realmente existiu, e a Bíblia vem mostrando exatamente essa questão, né? E sim, algumas críticas feitas ao texto, né? Porque ele foi engolido por uma baleia, por um grande peixe, e aí existe uma crítica nisso, você crê nisso, né? Então existe a crítica em cima dessa questão. Nós estaremos, antes de nós entrarmos no texto, estarei falando algumas coisas relacionadas a isso. O primeiro ponto que eu gostaria de dizer aqui antes de nós entrarmos no texto, é dizer o seguinte, que existe o natural, existe o sobrenatural, né? Então, talvez a questão que haja crítica relacionada à questão natural, né? E alguns críticos falam sobre, porque a baleia ela tem a garganta pequena, então automaticamente não poderia engolir uma pessoa e tudo, né? Então essa é uma das críticas. Só que a crítica é inconsistente por alguns aspectos, né? Alguns aspectos que eu vou estar elencando aqui para nós entendermos. Na questão natural, né, de entender, né, de que realmente foi um peixe que comeu Jonas, né, e algo que aconteceu de fato, né, nós podemos assim elencar alguns aspectos importantes aqui. O primeiro fato que eu gostaria de dizer é que existem 40 tipos de baleias diferentes, né, mais ou menos, né, tipos de baleia diferentes. Existem em torno de quase 500 tipos de tubarões, né, e alguns são peixes bem grandes, né, que não tem assim aquela arcária dentária toda relacionada à questão de mastigação também. Então, existem outros grandes peixes. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tratar. Então, a possibilidade de ser uma desses dois ou um outro grande peixe, né, outro grande peixe que tenha realmente engolido Jonas. Outro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que 70% do globo terrestre é composto por água, né? Basicamente quase 100% de oceanos, né? 97% são os oceanos, né? 71% é composto de água. E aí, amados, se nós formos olhar direitinho, a ciência hoje ela só conseguiu, né, mapear fundo de oceano que tem até 200 metros de profundidade, em torno de mais ou menos 10% do fundo dos oceanos até 200 metros de profundidade. Sendo que os oceanos, grande parte deles, realmente são águas profundas, né? O nosso país, o Brasil, e algumas costas, principalmente a costa do Espírito Santo, tem a chamada plataforma continental muito longa, a parte de água rasa, onde tem muitos peixes, né? E aí pescadores se desfrutam dessas águas mais rasas, mas chega um ponto que acaba a plataforma e começa o barranco, né, que é a parte profunda. Então essa parte mais funda nós conhecemos muito pouco, né? Existe uma fossa chamada Fossa das Marianas, perto das Filipinas, que ela tem em torno de 11 quilômetros de profundidade, ela tem quase 2.500 quilômetros de comprimento e uma média de 70 quilômetros de largura, e varia essa largura, né, de acordo com o ponto. E é um local inexplorado, né? Foram 3 pessoas que conseguiram chegar até lá através de um equipamento especial, um submarino, em 1960. Né? Um pesquisador suíço e o amigo dele. Ficaram 20 minutos nessa fossa das Marianas. Depois aquele rapaz aqui, um cineasta que fez o filme, né, que fez vários filmes, né, ele na verdade ele era um cineasta que dirigiu vários filmes, como o Titanic, por exemplo, O Exterminador do Futuro, o Avatar, é o James Cameron, e ele conseguiu descer lá também e ficou lá 70 minutos. Então o que nós temos
de Fossas das Marianas, que é um local totalmente profundo, que é totalmente desconhecido. Nós temos 90 minutos. Né? E aí, amados, só que o oceano tem em torno de assim, mais de 10, né? Mais de 10 fossas nesse perfil. Então fossas tipo que tem 10 quilômetros de profundidade, nós temos mais ou menos umas 5 fossas, né? Dessas. Que tem 4 quilômetros de profundidade, que tem 8 quilômetros de profundidade, nós temos 4. E uma que tem, por exemplo, em torno de 7 quilômetros de profundidade, nós temos mais 4. Então nós podemos dizer que nós conhecemos pouco do oceano. Pouco do oceano. Foram 12 homens à Lua, né? Talvez não, nós podemos dizer que hoje nós conhecemos mais a Lua, a superfície da Lua, do que propriamente os oceanos que estão perto de nós, né? Estão perto de nós. Então, cientificamente, não pode-se dizer assim, porque não aconteceu, esse peixe não existiu, né? Não dá para cientificamente aqueles que são naturalistas falarem dessa forma que não é impossível um peixe comer Jonas, porque na verdade nós conhecemos pouco do oceano, né? E a ciência, né? Todos que conhecem a ciência vão entender o que eu vou falar aqui agora. A ciência, ela se dá em duas situações, através da observação. Você observa um ambiente. Como é um ambiente que nós não conseguimos observar todo ainda, então não podemos fazer juízo de valor total, né? Dizer que não existe tal espécie, né? Não existe tal tipo de peixe, né? Não podemos dizer. Ou, né, por experimento, né? Por experimento. Né? Experimento ou observação. E aí se dá a ciência. Então, mas eu queria fazer só essa breve observação aqui para dizer que é possível, tá? É possível, de forma natural, realmente Jonas ter ficado dentro de um grande peixe, porque nós não temos elementos para falar o contrário. Não temos nenhum tipo de elementos aí para dizer ao contrário. Né? Aí tem um lado também do sobrenatural, que Deus é o Senhor sobre todas as coisas, aquele que conseguiu ressuscitar Jesus ao terceiro dia, né, através do Espírito, e muitas outras coisas. Deus tem domínio sobre todas as coisas. Jesus acalmou a tempestade. Então nós cremos também na questão do sobrenatural. O sobrenatural, ela está presente o tempo inteiro na ação de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida da humanidade. Né? E sendo que, nesse caso aqui, o próprio Cristo, ele autenticou esse momento aqui, né? Autenticou. Mateus registrou lá no capítulo 12, verso 40, Jesus falando que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites, né, dentro do ventre do templo, ele estaria também do ventre do peixe, ele também estaria, Jesus estaria sepultado, né? Durante esses 3 dias, ele fez esse comparativo. Assim como o profeta Jonas esteve, quer dizer, então ele categoricamente afirmou que Jonas esteve. Né? Então o livro de Jonas não se trata de uma parábola, como alguns críticos literários falam sobre isso. É uma parábola, é uma novela. Não, é um fato, o próprio Cristo ele autenticou, e Mateus, um cobrador de impostos, registrou dessa forma, e Lucas, né, que era um médico, né, no capítulo 11, versículo 32, Lucas fala que os ninivitas se levantarão no último dia para condenar aquela geração, que seria pior do que a geração dos ninivitas, né? Autenticando exatamente essa questão de que o fato ocorreu. Né? Lucas fala das palavras de Jesus. Então nós vemos Mateus, Lucas e Jesus falando sobre a questão de que o fato de Jonas, né, aconteceu. Né? Então vamos ao texto nesse momento. Eu estarei lendo apenas 3 versículos e estarei discorrendo todo o livro. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Longe da presença do Senhor. O fato é que Jonas era um homem que conhecia Deus, né? Era um homem que era um profeta. O profeta tinha um relacionamento profundo com Deus.
E o interessante é que Jonas, ele estava no momento de Israel em torno de 750 anos antes de Cristo, mais ou menos. O Dr. Russell Shedd aponta mais ou menos essa data, pelos relatos a gente percebe que realmente circunda essa data mesmo, em torno de 750 anos antes de Cristo, e no reinado de Jeroboão II, lá em Samaria. E aí, amados, nós percebemos que Jonas, ele era um profeta naquele momento e passava por um momento difícil de crise pessoal. Por quê? Porque quando as nações que estavam em volta de Israel, né, as nações que estavam prestes a guerrear com a outra nação, quando eles entravam, né, naquelas nações, a primeira coisa que eles faziam é destruir a estrutura que existia para tomar conta, para domínio. Né? Geralmente matava os reis, matava profetas, matava sacerdotes, pessoas ligadas à religião. Então eles utilizavam exatamente dessa ideia de destruir a estrutura, né, religiosa, política, né, e aí social, né, que existia naquela, para poder dominar, para a dominação. Como ele era um profeta, automaticamente eles estavam sendo assediados no sentido de que poderiam ser atacados pelo povo assírio, que a capital era Nínive, né? A capital era Nínive. Então havia uma certa distância, havia uma certa assim, precaução com relação aos ninivitas e o povo assírio. E aí Jonas, ele se sentiu extremamente ofendido, né? Ele não queria fazer o que Deus mandou. E aí Deus manda ele para Nínive e ele faz ao contrário. Né? Nínive ficava em torno de quase 500 quilômetros de onde ele estava, né? Indo para o deserto, né? Terra firme. Ele pega um barco, desce para Jope, né? E aí ele pega um barco e vai em torno de quase 3.000 quilômetros de distância. Possivelmente Tarsis poderia ser sul da Espanha, quase 3.000 quilômetros. Então, em vez de ir 500 quilômetros de terra firme, ele foi quase 3.000 quilômetros mar adentro. E aí, amados, sei que no decorrer da viagem, ele estava dormindo e o mar começou a ficar revolto, o texto vem contando sobre exatamente isso. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento, versículo 4, e Deus fez levantar um vento, porque Deus tinha um propósito na vida de Jonas e Jonas queria fazer diferente. E aí Deus fez levantar um vento, e aí quase todo mundo desesperado no barco, e o capitão do barco procurou Jonas, viu que ele estava dormindo. O que você está fazendo? E aí Jonas contou para ele que ele estava ali porque estava fugindo de Deus, que era o Deus de Israel. E aí quando ele falou exatamente isso, versículo 9, e ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E aí, amados, os homens ficaram desesperados, porque eles conheciam o Deus de Israel, que era o Deus criador dos céus e da terra. Eles ficaram desesperados, né? E aí o texto fala para nós o seguinte: então os homens ficaram possuídos de grande temor e disse: que é isso que fizeste? E aí, quer dizer, os homens ficaram desesperados. E Jonas faz o seguinte: Jonas então ele pede para os homens para jogar ele no mar, né? Jogar ele no mar. Quando eu olho para esse texto, eu penso assim: Jonas, ele não queria fazer o que Deus mandou ele fazer, e ele começou a pedir a morte, né? Naquelas circunstâncias, pedir para ser jogado no mar é pedir para morrer. Porque imagina, no meio de uma tempestade, né, você ser jogado no mar, e o mar aberto, com certeza você ficaria algum tempo vivo. E aí ele pede para jogar e acaba que os homens jogam ele no mar. E o mar acalmou. E o texto fala que veio um grande peixe, tá? Não é uma baleia não, tá, gente? Um grande peixe, né? E aí, engoliu Jonas, né? Nós ficamos sabendo que foi 3 dias e 3 noites por causa de Jesus lá em Mateus, né? 3 dias e 3 noites, né? E aí, amados, ele ficou lá, né? E aí no capítulo 2 fala que então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, começou a orar, pediu ao Senhor que, né? E aí, amados, Deus permite que o peixe vai e vomita ele, né? Versículo 10, 2:10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra, né? E aí passou algum tempo, né? O capítulo 3 começa,
E aí veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez, né? Deus não tinha desistido da cidade de Nínive, dizendo: Desponde, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E aí, amados, Jonas foi. Dessa vez ele foi. Né? E aí a cidade poderia ser percorrida durante 3 dias, né? Ele teria que percorrer a cidade, que é a cidade e vários lugarejos perto, né? Então 3 dias para percorrer. E começou a percorrer Jonas e em caminho de um dia pregava e dizia que realmente em 40 dias a cidade ia ser destruída, então o povo tinha que se arrepender. Esse era o recado de Deus para aquela cidade. Amados, o versículo 5 do capítulo 3 fala que os ninivitas, eles creram em Deus, naquela pregação de Jonas, né? E se vestiram de pano de saco. Essa notícia chegou até o rei de Nínive e aí ele decretou realmente esse jejum nacional, né? Ele se cobriu de pano de saco, até os animais, eles realmente fizeram isso e se cobriram de pano de saco, a ideia de humilhação diante de Deus. E aí para que Deus pudesse ter misericórdia deles, né? Era um povo terrível, né? Era um povo mau, mas aí a pregação de Jonas durante 3 dias e houve conversão, uma grande conversão. Versículo 10 do capítulo 3 fala que viu Deus o que fizera, como se converteram o seu mau caminho, e Deus se arrependeu, quer dizer, Deus deixou de fazer o que ia fazer. A ideia do arrependimento é do mal que tinha dito, lhes faria, e não fez. Né? E aí, amados, o capítulo 4 mostra algo interessante para nós. O capítulo 4 ele começa a mostrar para nós aquilo que estava no coração de Jonas. Né? Ele orou no peixe, e ele foi na segunda vez, né? Então nós pensamos, agora Jonas, ele foi pregar a mensagem do Senhor, e ele estava com o coração agradecido porque ele foi pregar a mensagem do Senhor, mas o texto continua mostrando o seguinte, que Jonas, o coração dele, ele tinha um coração que ele não queria que Deus fizesse aquilo. Ele não queria. Capítulo 4 diz da seguinte forma: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Então houve uma grande conversão nacional, né? Conversão na grande cidade de Nínive, mas aqui à frente fala que foram 130 mil pessoas, tá? 120 mil pessoas que passaram pelo processo de reconciliação ali e de arrependimento. E aí Jonas orou. E a oração de Jonas é uma coisa interessante. A oração de Jonas é uma oração mal criada. Pensa numa oração de quem estava zangado porque houve conversões em massa. A oração de Jonas foi assim: e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, eu vou ler mais ou menos a tonalidade que possivelmente ele estivesse falando dessa forma. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Jonas não queria que Deus convertesse aquelas pessoas. E pede a morte pela segunda vez. Né? A morte para ser jogado no mar, agora pede a morte pela segunda vez. E é interessante que Jonas não queria, né? Um pregador que prega, e houve a conversão em massa e simplesmente ele não queria, ele ficou zangado com Deus. E aí Deus perguntou: Jonas, por acaso é razoável essa sua ira? Né? Deus deu uma paciência com Jonas. Aí Jonas saiu dali, ele foi se deitou, e aí o texto continua falando no versículo 6, que fizeste uma sombra e a tua cabeça a fim de que livrar do seu desconforto. Pois Jonas se alegrou em extremo por causa da planta. Quer dizer, Deus fez crescer uma plantinha para livrar o desconforto de Jonas. Né? E aí Jonas acordou irado porque essa planta depois ela morreu. E aí Jonas acordou irado com Deus. Porque essa planta morreu e tal. Aí Deus falou assim: poxa, eu não vou ter misericórdia de uma... Você está tendo pena de uma plantinha, uma coisa, né, que não tem alma, né, nesse sentido que Deus querendo falar para Jonas, né? E é razoável isso, a tua ira? Deus pergunta para Jonas. E aí Jonas fala que é razoável até a morte. E outra vez ele realmente estava muito irritado com o que Deus fez, que é a conversão de todos ali.
E o texto basicamente ele vai parar aqui, Ele para com essa dizendo que Deus, ele, versículo 11, e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, também muitos animais. Quer dizer, 120 mil pessoas. 120 mil pessoas. A cidade de Nínive. Uma conversão gigantesca que Deus usou para que a cidade toda pudesse se render ao perdão de Deus. Ao perdão de Deus. E Jonas ficou irritado com o que Deus fez. Amados, quando eu olho para essa mensagem de Jonas, eu penso em algumas coisas, né? E nós podemos tirar algumas lições em cima disso que nós acabamos de ver nesse texto, né? O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui nesse fato que aconteceu: Deus tem planos perfeitos. Deus tem planos perfeitos, mas utiliza pessoas imperfeitas. Pessoas imperfeitas. Deus perfeito, Jonas imperfeito. E Deus teve a paciência de esperar Jonas, né? O tempo dele pregar, e mesmo Jonas pregando com raiva, né? Pregando com raiva, né? E aí Deus utilizando na pregação de Jonas, né? O importante também destacar, o segundo ponto que eu gostaria de destacar, que a missão é estabelecida por Deus, né? E o resultado também é estabelecido por Deus, tá? Deus tem planos perfeitos, utiliza pessoas imperfeitas. É importante destacar também que a missão é estabelecida por Deus e os resultados também são estabelecidos por Deus, né? E aí, amados, terceiro ponto que eu gostaria de destacar é: não podemos fugir, né? Ou nós nunca conseguiremos fugir, né? Não podemos ou não conseguiremos fugir da missão, do propósito, da vontade de Deus. Da vontade de Deus. Jonas não conseguiu. E é interessante porque eu digo que Jonas é o maior pregador de todos os tempos, né? Sem dúvida de errar. Sem dúvida. Uma pregação converteu a cidade inteira. O rei decretar jejum nacional e todos converterem, 120 mil pessoas, né? Provavelmente as mulheres e as crianças não eram contadas. E nós percebemos o seguinte: essa grande conversão em massa, né? Não tem pregador, né? Pedro, quando pregou no dia da festa de Pentecostes, quase 3 mil pessoas. E Jonas prega numa pregação assim, com raiva, né? A pregação dele foi contra a vontade dele. A pregação dele foi com raiva. A pregação dele que ele fez, ele não queria que as pessoas se convertessem. Ele não queria que acontecesse isso. A pregação que ele fez, realmente, depois ele reclamou do bom resultado que Deus tinha dado. E aí, amados, ele ficou aborrecido do bom resultado. E antes ele tinha fugido para não fazer essa pregação, para essa grande pregação. O maior pregador de todos os tempos, da história da humanidade, ele simplesmente não queria fazer o que ele fez. Não queria fazer. Então, amados, nós percebemos que a missão que existe, né, a missão que foi dada a nós, a missão que é dada a qualquer ser humano, essa missão Deus é que estabelece todas as coisas. E eu gostaria de aplicar dessa forma aqui aquilo que eu tinha falado agora há pouco. Deus tem planos perfeitos e utiliza pessoas imperfeitas, como Jonas, como eu, como você. A missão é estabelecida por Deus. O resultado também é estabelecido por Deus. Não devemos ficar preocupados com o resultado, né? Não podemos, não conseguimos fugir da missão, do propósito, da vontade de Deus, né? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama do mais profundo abismo, lá está. Se me detém nos confins dos mares, até lá haverá de me guiar a tua mão. Quer dizer, ninguém consegue fugir da presença, da face do Senhor. O Senhor Deus controla todas as coisas. Controla todas as coisas. Então, amados, Deus tem missão para nossas vidas, sim. Cada um de nós tem propósito, que Deus está no propósito, no coração de Deus. Falamos isso no vídeo passado, que aquilo que Deus tem estabelecido para nós, Ele vai nos ajudar, nos orientar, nos dar força para cumprir, né? A teologia fala que Jonas foi uma missão, alguém chamado que respondeu de forma negativa, né? De forma negativa, né? Quanto Isaías, aquele que respondeu de forma positiva: eis-me aqui, envia-me a mim. Jonas, ele fugiu, né?
E eu digo mais, se Deus permitiu que Jonas fosse 3.000 quilômetros de distância, né, da onde que ele estava, né, que era mais 500 quilômetros mais ou menos, quer dizer, 3.500 quilômetros fora da sua rota. Imagina se Deus não pode trazer um tipo de peixe de qualquer parte do oceano para que cumpra o propósito dele. Né? Então, amados, assim como Jonas fugiu 3.500 quilômetros do seu percurso, com certeza Deus tem o controle sobre todas as coisas. Sobre o mundo natural, sobre o mundo sobrenatural, com certeza tem todo o domínio sobre todas as coisas. Então, amados, essa história de Jonas, ela retrata exatamente algo muito especial para nós. E eu gostaria esse algo especial que retrata para nós, que eu gostaria de falar, que eu gostaria de fechar essa mensagem, dizendo que Deus, ele se relaciona conosco, assim como relacionou com Jonas, de forma que ele, como se ele chegasse de forma que a ideia da empatia, ele chega para relacionar, para que haja um diálogo. Né? Jonas era um homem que conhecia Deus, tinha liberdade de conversar com Deus, de forma que ele, como se fosse aquele filho, né, que estivesse perto de Deus. E Deus, ele se aproxima de Jonas de forma tão carinhosa, de forma tão tranquila, de forma tão suave, dizendo que realmente ele iria cumprir o propósito. Né? Jonas passou por aqueles momentos difíceis pelo peixe, né? Ele queria realmente a morte, mas nós percebemos que Deus, ele fez ele cumprir, na verdade, o propósito que Deus havia estabelecido para ele. E Deus tem propósito para nossas vidas, sim, hoje, né? Em nosso tempo hoje. A escolha que Deus fez no passado de Jonas para aquele propósito, nós temos hoje. Né? A história de Jonas, ela ficou lá 750 anos antes de Cristo. Né? Nós somos 2.000 anos depois de Cristo. E agora existem novas histórias. Essas novas histórias entre eu e você, e entre nós e Deus. Entre nós e Deus. Né? Entre nós e Deus. E esse relacionamento que Jonas teve com Deus é o relacionamento que nós podemos ter hoje, né? De proximidade, de conversar com Deus de forma que Ele vai estar ouvindo as nossas orações, Ele vai estar atendendo as nossas orações. E é importante fazer o que Deus realmente tem colocado para nós, não fugir do propósito, da vontade de Deus, né? Da missão que Deus tem dado para nós, porque Deus, a missão que Deus trata e coloca para as nossas vidas, ela é necessária porque ela vai abençoar outras pessoas. Aquela cidade inteira foi abençoada com a pregação de Jonas, embora ele não quisesse fazer. Mas Deus, pela sua misericórdia, usou aquela mensagem para que aquela cidade fosse realmente salva e fosse poupada daquele momento difícil. Que Deus possa usar a minha vida e a sua vida nesse momento difícil que nós estamos passando. Né? Que nós possamos ser usados por Deus para que nós sejamos aqueles mensageiros do Senhor. Né? E façamos isso de forma tranquila, né? De forma que Deus vai completar todas as coisas. Né? Deus vai fazer todas as coisas. Deus tem planos perfeitos e utiliza pessoas imperfeitas como nós. Né? A missão é estabelecida por Deus, o resultado também é estabelecido por Deus. Não conseguimos, né, fugir da missão, do propósito e da vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e a nossa vida, na nossa família, na cidade, na igreja, em todos os lugares. Deus te abençoe.